principal função de um verdadeiro espírita? Olá, bom dia! Que a paz de Jesus invada os nossos corações nesse instante. Sou Melissa dos Santos e este é mais um podcast Café com Espiritismo. Estamos juntos refletindo nas lindas lições do livro Seara dos Médiuns, de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. O livro aprofunda lições trazidas no livro dos Médiuns. Hoje iremos ler a lição 10 do livro Seara dos Médiuns, que tem como título Em Tarefa Espírita. Emmanuel vai tecer comentários em torno do item 30 do livro dos Médiuns. Nesse trecho, Kardec começa perguntando se seria bom tentarmos convencer um incrédulo que existe vida além dessa vida. E a resposta é bem peculiar, pois o codificador nos orienta a observar as causas e natureza dessa incredulidade. Diz ele, abre aspas, muitas vezes a insistência em querer persuadi-lo o leva a crer em sua importância pessoal, o que, ao seu ver, constitui razão para ainda mais se obstinar. Com relação ao que não convenceu pelo raciocínio, nem pelos fatos, a conclusão a tirar-se é que ainda lhe cumpre sofrer a prova da incredulidade. Interessante ver a incredulidade como uma prova. O fato de não crer em Deus, de não crer na existência da alma, na espiritualidade, é realmente muito difícil. Pare e pense em quantas vezes a sua fé te ajudou na caminhada, em quantas vezes você foi confortado por saber que não estava sozinho, que sempre há amigos espirituais nos ajudando. Quantas vezes na saudade o coração aquieta um pouco quando pensamos que iremos encontrar novamente aquele ser que tanto amamos e que partiu para a pátria espiritual antes de nós. O crer, o ter fé, é uma dádiva. Nesse trecho, Allan Kardec nos diz que, ao invés de insistirmos em tentar convencer quem ainda não quer ouvir, quem está na prova da incredulidade, devemos nos dirigir aos de boa vontade, falar com aqueles que se interessam pela doutrina, que têm curiosidade sadia. E de forma maestral, o codificador faz um resumo de qual é a função do verdadeiro espírita, pois realmente nós que abraçamos a doutrina espírita em nossas vidas, não estamos fazendo isso para convencer ninguém. Estamos tentando vencer a nós mesmos e, diante dos ensinamentos de amor, ajudar na construção de um mundo melhor. Nas palavras de Allan Kardec, abre aspas, o verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais em sua missão. É nisso também que encontrará satisfação real. O espiritismo anda no ar, difunde-se pela força mesma das coisas, porque torna felizes os que o professam. Quando o ouvirem repercutir em torno de si mesmos, entre os seus próprios amigos, os que o combatem por sistema compreenderão o insulamento em que se acham e serão forçados a calar-se ou a render-se. Fecha aspas. Em nossas palavras, a função do espírita é espalhar o amor por todos e para todos, independentemente se creem ou não, e se esforçar para fazer isso de tal maneira, não só com palavras, mas principalmente com atos, para mesmo que os incrédulos não tenham o que contestar. E temos exemplos de que isso é possível. Nosso querido Chico Xavier é um deles. Como negar a bênção que ele foi na vida de todos nós? Como negar o amor que o Chico espalhou pelo Brasil e pelo mundo? E nós? Será que já entendemos a que realmente fomos chamados? Será que já exercemos a nossa função como espíritas? Diante dessas reflexões e dos incrédulos de todos os tipos que podemos encontrar na nossa jornada, não só aqueles que duvidam de Deus ou da doutrina, mas até mesmo os que duvidam do nosso esforço em sermos pessoas melhores e fazer o bem, vamos às palavras de Emmanuel, que dizem assim, abre aspas, abraçando a doutrina espírita, o clima da própria fé, lembra-te de Jesus à frente do povo
a que se propunha servir. Não se localiza o Divino Mestre em tribuna garantida por assessores plenamente identificados com os seus princípios. Ele é alguém que caminha diante da multidão, chama açoitada pela ventania das circunstâncias adversas, árvore sublime batida pelas varas da existência incessante. Ninguém o vê rodeado de colaboradores completos, mas de problemas a resolver. E renteando com os doentes e aflitos que lhe solicitam apoio, todas as personalidades que lhe cruzam a senda representam atitudes diversas, reclamando-lhe paciência. João Batista duvida, Natanael questiona, Nicodemos indaga, Zaqueu observa, Caifás conspira, Judas deserta, Pedro nega, Pilatos finge, Antipas escarnece, Tomé desconfia. Apesar de tudo, ele passa sozinho e imperturbável, como sendo o amor não amado, ensinando e ajudando sempre. Fecha aspas. E continua Emmanuel nos chamando à verdadeira função do espírita. Abre aspas. Assim também, na instituição em que transitas, encontrará em quase todos os companheiros oportunidades de aprender ou de auxiliar. A cada passo encontrará os que te pedem amparo, os que te rogam alívio, os que te suplicam consolo, os que te esperam entendimento. Não te faltarão, contudo, igualmente, os que te desafiam à calma, os que te zombem dos ideais, os que te complicam as horas, os que te criam dificuldade, os que te ferem o coração. Entretanto, se conheces o caminho exato, é preciso ajudes aos que se transviam. Entretanto, se conheces o caminho exato, é preciso ajudes aos que se transviam. Se te equilibras, é preciso socorras os que se perturbam. Se te mantens firmes, é preciso sustentar os que caem. E se já entesourastes leve migalha de luz, é preciso auxilieis os que se debatem nas trevas. Desse modo, não te faças distraído quanto à orientação que nos é comum, porquanto o verdadeiro espírita diante do mal é invariavelmente chamado a fazer o bem. Fecha aspas. Que assim possa ser. E até o próximo podcast Café com Espiritismo.